convidar os irmãos para a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos falar sobre ceia desta noite. Queremos ler dois textos. Primeiro é esse aqui, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, a partir do versículo 17. Pronto? Todos encontraram? Muito bem. O texto diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui nós temos uma ideia de duas ceias, né? Uma que todos chegavam para uma ceia que era comer mesmo, arroz, feijão, etc. Aqui, pensando na nossa realidade brasileira, e os ricos chegavam, comiam logo, e os pobres chegavam a pé depois e não tinham o que comer mais, né? Então a ideia que nós temos inicialmente é exatamente isso, daqueles que chegam e comem, conforme esse versículo que nós lemos aqui. Nós temos também, no capítulo de número 10, versículo 16, esta palavra que diz assim, a minha tradução é Nova Versão Internacional, né? Tá bem? Versículo 16 do capítulo 10. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que agora o Senhor nos abençoe neste momento em que vamos pensar a tua palavra e que ela possa entrar em nossa mente, em nosso coração, e que haja, ó Deus, edificação espiritual na tua igreja nesta noite. Pedimos estas bênçãos orando no nome de Jesus. Amém. Eu sempre que vou pregar, eu costumo dizer e pedir para que o auditório pregue comigo, né? Para que todos se ocupem mentalmente, o coração também, daquilo que vamos dizer, para que, de fato, saindo daqui, você possa sair dizendo: entendi, porque eu também preguei aquela pregação.
E nessa noite, meus irmãos, falando sobre a celebração da ceia do Senhor, eu penso que a celebração da ceia do Senhor reforça em nós aquilo que nós chamamos de comunhão. Comunhão, não é? A ceia do Senhor tem o poder de fazer isto, e esta comunhão que nós observamos acontecer é no sangue e no corpo de Jesus. Olha que interessante e profundo isto. A nossa comunhão, conforme capítulo 10, versículo 16, é uma comunhão no sangue e no corpo de Jesus. É o que diz o texto bíblico desta noite. Então eu penso que comunhão, ela tem a ver, neste caso concreto, com a vida de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, mas, sobretudo, esta comunhão tem a ver com o sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus é exatamente a consumação de tudo o que Jesus veio fazer. E ele veio, e na conclusão de tudo que ele veio para realizar em favor da humanidade, esta conclusão foi o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu fico pensando, alguém que sem pecado nenhum, de repente morrendo lá na cruz do Calvário, e antes passando por todo o constrangimento, porque passou, e nós conhecemos, porque estudamos a Bíblia, ele fez isto em meu lugar, quando eu que deveria estar lá, não é? O irmão, a irmã, enfim, mas ele fez isto por nós. Então há uma gratidão muito grande dessa comunhão que nós temos no sangue e no corpo de Jesus. Então esta comunhão é no sentido de participar dele ou de participar nele. Então nós participamos dele e nós participamos nele. Agora, meus irmãos, a comunhão só pode existir quando existe intimidade. Não havendo intimidade, não há comunhão. Eu acho que é muito difícil, se não impossível, sentar à mesa para uma refeição com alguém que não tem nenhuma intimidade. Então, você está lembrado agora daquela pessoa que você não sentaria à mesa com ela para um almoço, para um café? Não sei se tem alguém assim, não é? Você não tem intimidade, é impossível, não há possibilidade nenhuma de comunhão com esta pessoa. Como é que eu vou sentar à mesa com ela? Não vou sentar à mesa com essa pessoa. Não há nenhuma possibilidade. Não temos nenhuma intimidade para isto. Então isto não é concebível. Não é, meus irmãos, possível participar de Jesus e em Jesus, por meio da ceia que é dele, sem ter intimidade com ele. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Como é bom quando o irmão, a irmã, se coloca em oração, no momento de silêncio, e de repente fica diante de Deus, sentindo a presença dele, conversando com ele, aquela intimidade, aquele relacionamento extraordinário. E então, como isto faz uma diferença muito grande. Mas a pergunta, meus irmãos, quando olhamos para o texto, e quando olhamos para esta realidade contextual, a pergunta é: como eu posso alcançar intimidade com Deus? Como é que eu posso alcançar intimidade com Jesus? Como que eu vou conseguir esta comunhão com Ele? O que é que eu preciso fazer? Porque Ele não precisa fazer nada, já fez tudo, mas o que é que eu preciso fazer para conquistar este relacionamento de comunhão com Jesus? Historiando. Nós sabemos que Deus, na criação, Ele fez tudo perfeito.
nada fora do lugar. Fez tudo muito bonito, tudo funcionando muito bem. Só que depois entrou para a experiência do homem uma desgraça chamada pecado. Isto veio trazer uma consequência não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, porque Romanos capítulo 3 não diz isso, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, esse todos, nós também estamos incluídos nesse todos. Agora, meus irmãos, o que é, na verdade, o pecado? O pecado é fracasso. Quando uma pessoa fracassa, nós nos entristecemos. O marido fracassou no trabalho, a esposa fracassou nos estudos, enfim, nas suas atividades. O filho fracassou, o pai fracassou. Então, o fracasso traz sempre consigo um abatimento, uma tristeza. Porque quando não há fracasso, traz alegria, mas o pecado, ele é fracasso. Ele é fracasso. Tem um pregador que há muito tempo disse isto, que nós fomos criados para sermos o teatro da glória de Deus. Você não sabe o que é isto? Fomos criados para sermos o teatro da glória de Deus. Mas quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele enxerga isto, Ele enxerga no homem o fracasso. O homem não conseguiu ser o teatro da glória de Deus. Porque pecado é fracasso. Pecado, meus irmãos, é erro. Pecado é transgressão. Transgressão. Minha irmã estava comentando hoje sobre a transgressão que a filha cometeu no trânsito e teve que ir lá para se justificar e coisa. Quando nós transgredimos a lei, nós recebemos, no trânsito, recebemos uma multa. Você ultrapassou o limite de velocidade. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem já recebeu uma multa, porque eu seria o primeiro. Então, não vou nem pedir, né? Eu vou dizer assim, quem já recebeu aqui uma multa? Aí eu faço assim, os irmãos vão dizer, o pastor já recebeu, está vendo? Está com a mão erguida. Claro, já recebi mesmo. Não sei se justa ou injusta, não somente uma, diversas. Não é? Mas, na verdade, pecado é fracasso. Pecado é transgressão. Sabe, quando você transgride uma lei, você é punido por essa transgressão. E nós temos exatamente esta transgressão. Quando Deus disse para Adão e Eva assim, dos frutos de todas as árvores do jardim aqui, vocês podem comer livremente, mas desta aqui, que não era diferente daquelas não, era a mesma, os frutos eram os mesmos, mas aquela coisa que parece que é proibida, parece que é mais cobiçada. Se você falar para a criança, não coloque a mão na tomada ali, ela espera você virar as costas e vai lá, toca o dedo lá dentro. Só porque parece que você falou para não fazer isso. E Deus então disse para Adão e Eva, olha, dos frutos de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas desta daqui, olha, desta vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente, ele enfatizou, certamente morrereis. Não quero deixar nenhuma dúvida a respeito disso. Certamente. O que foi que eles fizeram? Transgrediram a lei. Foram, comeram do fruto e pagaram o preço. Primeira coisa, Adão procurou se esconder, como se fosse possível esconder-se de Deus.
E Deus sabia onde Adão estava, mas fez a pergunta: Adão, onde estás? Parece que para fazer com que o homem sinta mais a dor da sua transgressão, a punição que teve que receber. Adão, onde estás? Estamos aqui com medo, com vergonha, com tudo que o senhor pensar. Transgressão, pecado é transgressão. Transgressão à lei de Deus, à palavra de Deus. Agora, meus irmãos, a característica mais que eu gostaria de dizer aqui, relevante, é que todo pecado, como nós estamos pensando aqui, fracasso, erro, transgressão, todo pecado é dirigido e orientado contra Deus. Sempre contra Deus. Os irmãos se lembram que Davi cometeu dois grandes erros. Davi, ele mandou o exército ir para a guerra, o marido de uma mulher também, e à distância ele ficou olhando para aquela mulher, e acabou desejando aquela mulher, possuindo aquela mulher. E depois, para que a coisa não ficasse, para evitar a publicidade para o marido, ele pediu para o comandante do exército colocar o marido daquela mulher na frente do batalhão. Foi o primeiro a morrer. E Davi pensou que estava tudo resolvido. Está tudo certo. Mas não estava tudo certo. Estava tudo errado. E ele sentiu isso porque essa transgressão, ele pagou um preço, e preço alto. Os irmãos conhecem, não é agora o momento de discorrer sobre isso, mas ele pagou esse preço e depois ele escreveu o Salmo 51. E os irmãos sabem o que é que ele diz lá no versículo de número 4? Orando a Deus, ele diz assim: contra ti somente pequei. Não pecou contra a mulher, não pecou contra o marido dela, não pecou contra o exército, contra o povo de Israel, pecou contra Deus. Todo pecado que cometemos é orientado contra Deus. Porque quebra exatamente os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não posso querer o mal do próximo. Se eu quero o mal e se eu promovo o mal, eu estou transgredindo o ensinamento de Deus, a lei de Deus. Então, pecado é sempre orientado contra Deus. Você não peca contra uma pessoa, nunca. Você pode errar contra ela, comprometer a saúde dela, a vida emocional, pode comprometer a vida moral de uma pessoa, mas você estará cometendo um pecado contra Deus. Isto é muito sério. É muito sério. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre comunhão, Davi precisava recuperar tudo isto, e a humanidade precisa resolver esta questão. Eu penso que todos aqui já são crentes em Cristo Jesus, salvo engano meu, porque ainda não conheço a todos. Mas uma das coisas que nós precisamos dizer para as pessoas de Sabaúna, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, é que elas precisam buscar comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus passa por um processo de transformação. Esse processo de transformação exige que nós, crentes em Cristo Jesus, levemos esta palavra às pessoas. Só que quando nós fazemos isso, nós precisamos ter a convicção de que nós não temos o poder de convencer ninguém. Como eu gostaria de ter o poder de convencer alguém? A minha fala, a minha oratória, o meu discurso,
a minha mensagem, a minha pessoa tivesse o poder de convencer alguém de que ela é pecadora. Mas este poder de convencer, que está no Evangelho de João, capítulo 16, dos versos 7 até o 9, é um poder conferido ao Espírito Santo. Coisa fantástica. Nós podemos pregar o Evangelho e devemos fazer isto. Não podemos nos omitir, mas quem convence é o Espírito Santo. Eu, quando me converti, alguém falou de Jesus para mim, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí Marcos capítulo 1, versículo 15, vai dizer que a pessoa precisa se arrepender. E Lucas capítulo 15, versículo 7 também. A pessoa precisa arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus é o Evangelho. Mas para que a pessoa faça isso, nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. E elas então vão se arrepender dos seus pecados. E depois, esta pessoa precisa confessar os seus pecados. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares o teu pecado, e com o coração você crer, coisas incríveis vão acontecer, diz a Bíblia. Então as pessoas precisam também confessar. E quando este processo acontecer na vida de uma pessoa, e ela está na igreja, agora ela vai ser preparada, e Jesus, assim, toda a autoridade me é dada, tanto no céu quanto na terra, portanto, ide pregai o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Agora a pessoa é como eu, como você. Passamos por este processo todo, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo a crermos em Jesus. E agora temos esta intimidade, esta comunhão com Jesus. E nesta comunhão nós temos a comunhão na ceia do Senhor. Agora, meus irmãos, ao participarmos desta comunhão no sangue e no corpo de Jesus, como lemos em Romanos 10, 16, e a ceia que é representada pelo pão e pelo vinho, que nós sabemos muito bem de tudo isto, nós precisamos, diz a Bíblia, fazer um exame, porque mesmo convertidos que somos crentes em Cristo, salvos, transformados pelo poder do Evangelho, nós precisamos nos examinar. Não é examinar o outro, porque às vezes é muito fácil a gente examinar o outro. Não, você, não tem nada disso. A Bíblia não fala isso. Examine-se a si mesmo. O exame a pessoa precisa fazer dela mesma. E este exame eu vejo como sendo um exame tanto de forma horizontal quanto vertical. Eu preciso examinar como está o meu relacionamento com as pessoas, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Imagina um crente que vem para a igreja e não pode sentar do lado de um irmão, tem que sentar do outro lado. Isso é um absurdo, isso não pode participar da ceia. Não tem como, isso é uma coisa que não pode acontecer de forma alguma, porque este exame tem que ser feito nessas duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Nesse texto de 1 Coríntios 11, capítulo 28, diz isto: examine-se, não é isso? No versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho, e então coma. Meus irmãos, não é para o crente não participar da ceia, é para o crente participar da ceia, é para participar. Examine-se a si mesmo e então coma deste pão e beba deste vinho. O capítulo 13 de 2 aos Coríntios, versículo de número 5, ele diz
esta palavra: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Então, no exame que fazemos de nós mesmos, nós vamos observar que nós fomos aprovados. Na terça-feira passada, o irmão Eliel pediu oração pela Nicole. Essa Nicole tem umas provas que ela precisa fazer. E eu quero pedir oração pela Nicole. Quem estava aqui na quarta-feira se lembra disto. E nós oramos pela Nicole. E quando cheguei, estava ali fora, irmão Eliel, irmã Nívia e a Nicole. E então deram a boa notícia, que a Nicole foi muito bem nas provas. Ah, que beleza, que maravilha. E o apóstolo Paulo está falando isto aqui, inspirado por Deus, no exame que você vai fazer de si mesmo, você deve encontrar-se aprovado e não reprovado. Nesse relacionamento horizontal e também vertical. Quando nós fazemos um exame no laboratório, se não todos, mas a maioria que já fez, o exame lá no laboratório, o médico, hoje em dia, eles são assim, eles sabem o que é que você tem pelos exames, eles não conhecem a situação, não é? Pede exame de sangue, mais exame não sei do que, tantos exames. Aí você vai lá no laboratório, pega aqueles exames todos, leva lá para o médico ele diz assim, olha, você está com o quê? Não sei, triglicerídeos alto ou baixo demais, eu não entendo nada dessas coisas. E aí ele prescreve lá um medicamento, e você vai comprar aquilo e vai tomar aquilo, não é isso? Então, quando nós fazemos um exame pessoal, diante de Deus, coisa séria, e se nós detectarmos em nós algum equívoco, algum erro, alguma coisa que não esteja combinando, o que é que nós devemos fazer? Vamos ter que pedir para Deus prescrever o medicamento. E nós vamos encontrar onde? Na palavra de Deus e na oração. Sempre. Por isso que nós não podemos desprezar a palavra e não podemos desprezar a oração. Então, 2 apelos, até porque aqueles que estão online nos ouvindo, quem não tem Jesus, ainda esta comunhão com Ele, precisa buscar, permitindo que o Espírito Santo convença do pecado, arrependendo-se dos pecados, confessando a Deus e participando da igreja de Jesus. E nós outros, crentes em Cristo, que nos examinemos sempre, para que possamos buscar o recurso de Deus por meio da palavra, Bíblia Sagrada, e por meio da oração, para vivermos uma vida de comunhão como Deus espera de todos nós. Que Ele nos ajude. Amém.